dificuldades com matemática, não gosto do Excel, é muito detalhe de planilha, tenho que entender as fórmulas. Não é difícil, tá, galera? A produção vai colocar ali, ó. Vou colocar dois exemplos. Então, um é, por exemplo, eu estou dentro de uma empresa. Até ali coloquei ali uma gracinha ali. Pode ser que, opa, tomara que meu chefe não vê. Mas assim, o que que acontece? Muitas vezes você tem um relatório, uma planilha com muitos dados. E aí quem é leigo no assunto, quem não conhece as fórmulas, quem não conhece a interpretação do Excel, o que que acontece? Ali colocamos até com um exemplo simples, com nome, ano, e ele tem que somar o quanto que o vendedor fez anualmente, né? E ali eu tenho várias filiais, ó. Então tenho ali 3 filiais e 4 modelos de vendedores. Eu perderia muito tempo ficar somando a, as células, né? O que que é células? Conjunto de linhas e colunas. Então quando você vê ali o Excel, coluna A, B, C, D, sucessivamente, 1, 2, 3, 4, 5, então a interpretação é de colunas e linhas. Por exemplo, ali você está vendo ali na tela ali, ó, total é igual C3 mais C4, C5, vamos supor. O que que seria essa interpretação? Essa conjunção de colunas e linhas são chamadas de células, onde estão os dados e as informações. Então, por exemplo, se eu pegar ali o nome ali, Júlio Oliveira, ele está na coluna A, linha 24, ou seja, a célula 24. Então, dentro do Excel, eu represento por células, tá? Eu não vou digitar basicamente nenhum número para estar fazendo a somatória, fazer um outro cálculo possível, senão eu utilizaria a calculadora, tá, meu caro Luiz? Então, muitos são leigos, conhecem fórmulas básicas, o que que fariam para mostrar esse relatório aí para o gestor ou o chefe? Somaria ali células por células, né? C3 mais C4 mais C5 e perderia aí bastante tempo fazendo isso. Não precisa. O que que você faria? Para dar o resultado total aí geral aí das 3 filiais, o quanto que ganhou no ano de 2021 e o que ganhou no ano de 2022. Você selecionaria ali os dados e as informações numéricas, tá, meu caro Luiz? Através do que? Eu vou clicar, por exemplo, ali na célula B10, selecionaria ali até a B13, também ali C10 e C13, numa conjunção como? Ou clicando, ou segurando ali o Ctrl, ou também tem, posso mostrar nas próximas edições, você tem várias cruzes ali dentro do Excel. Então você tem a cruz branca, que é a parte de seleção, você tem a cruz preta, que você arrasta os resultados, e você tem uma cruz de 4 pontas, que você pode dar 2 cliques e aumentar a coluna, né? Ou a parte ali das células. Quando tem uma informação um pouco pequena, você não consegue deixar um pouco mais largas as colunas, você pode estar utilizando esse modelo de seta, tá? Então você tem 3 modelos de célula que tem 3 funções diferentes ali. E aí, não sei se a produção pode colocar ali o último quadro ali, rapidamente para o pessoal entender. A gente mostrou ali um controle para saber os resultados do ano 2021 e 2022 nas 3 filiais. Só que o seu gestor, o que ele quer? Ele quer o resultado geral de tudo. E aí eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar esses dados e somar eles e colocar, talvez, em uma outra coluna seguinte, ou colocar em uma outra planilha ali ao lado, tá? Só ressaltando, meu caro Luiz e caros colegas, que a gente não precisa, por exemplo, ter uma planilha 1, salvar lá o meu arquivo, vou e abro um arquivo novo com outros dados e coloco lá planilha de estoque do ano 2021, abro um outro planilha de estoque 2022. No Excel ele te dá um recurso na parte inferior, onde vem pré-montado Plan 1, Plan 2 e Plan 3, que você pode renomear e trabalhar com vários dados, aí uma planilha de gasto mensal de janeiro até dezembro, como por exemplo, uma planilha de filiais, tá? Para você ter uma identificação mais rápida com as informações. Perderia muito tempo salvando ali as filiais, mesmo segurando o Ctrl e deixando selecionado. O que eu faria? Após essa seleção, o que eu faço? Existe um recurso meio que escondido que muitos profissionais não explicam.
Depois que eu selecionei, eu posso segurar o Alt e o igual e dar Enter. E aí o que acontece? Ele dá na última tela a transformação de todos os resultados, meu caro Luiz. Então não precisa ficar perdendo tempo selecionando por etapas, tá? Então é uma dica aí bem mais prática, talvez quando você está elaborando seu relatório. E aí seu gestor vai perguntar, mas como assim você conseguiu terminar tão rápido? Ah, escutei a dica do professor Fernando da informática na tecnologia em ação na The Wall FM. Certo, Luiz? Ó, uma dica aí pra galera, né? E uma outra dica também que eu separei no Excel, ó. Muitas pessoas não conhecem que você pode, através de uma fórmula do Excel, por incrível que pareça, traduzir palavras para um outro idioma. Então, separei ali alguns quadros em inglês para português, ó. E a fórmula utilizada é o Google Translate, que traduz, nada mais é do que traduzir textos em idiomas. Então tem uma coluna ali em inglês e ao lado, em português, você vai digitar essa fórmula ali, ó. Então, igual, Google Translate, abre parênteses, o que seria isso? O Google Translate vai indicar que você quer traduzir essa palavra em inglês para um outro idioma, seja português, seja alemão, não importa, tá? E aí, o que você vai fazer ali, ó? B3, como eu expliquei ali no exercício anterior, seria o quê? A célula correspondente, ó. Thanks. Tá dentro de qual célula ali no Excel? Tá na coluna B, linha 3, que corresponde à célula B3. Lembrando que o professor Fernando falou que nunca você vai digitar o dado e a informação. Você vai digitar a célula correspondente, certo, Luiz? Você vai digitar o ponto e vírgula, o quê? Para separar os parâmetros. Então, ou seja, ali eu coloquei uma tradução. Em seria o idioma original, que seria do inglês, né, na questão tecnológica. E PT seria o idioma de destino, que é o português. O que eu fiz ali? São parâmetros exatos, parâmetros principais dentro da planilha, dentro do Excel, dentro da fórmula, perdão. Você vai colocar entre parênteses. Senão o Excel não vai entender o que você quer transformar, tá? Não esquece, parênteses não, perdão, aspas. Não esquece de colocar as aspas no E, indicando que você está pegando essa palavra em inglês, ponto e vírgula novamente, e transformar para PT, que seria português, tá? Não é o PT partido, tá? É o PT ali indicando na parte tecnológica do idioma português, certo? Fechei parênteses e dei Enter. O que vai acontecer, meu caro Luiz? Ele vai mostrar a tradução do que seria thanks em português. Vamos lá, produção, ver se dá para colocar ali o outro quadro, para a galera entender ali melhor. Então, criamos a fórmula. Depois que eu fechei parênteses e dei Enter, o que vai acontecer? Ele vai estar mostrando aí o nome correto da tradução. O que seria, né? Opa, a produção se atrapalhou ali um pouquinho. Vamos para o próximo quadro ali, ó. Então colocou lá voltando aí novamente a explicação para quem não entendeu, ó. Igual o Google Translate, que seria o nome da fórmula, B3 que seria thanks, ponto e vírgula ali novamente. E aí nós vamos colocar a outra etapa, ó, em, que seria o quê, ó? Como eu coloquei ali na tela, que seria o inglês, na parte tecnológica, identificando, ponto e vírgula, abre aspas, PT, indicando que eu quero transformar essa palavra do inglês e mostrar a tradução dela em português. Fecha parênteses e ali ele vai mostrar o resultado, ó. Obrigado. Bem simples, né? Então, igual para você abrir a fórmula, Google Translate, que é o nome da fórmula para você transformar, no caso ali o exemplo, a palavra em inglês para português. Abre parênteses porque eu tenho que colocar os parâmetros. Qual que é a palavra em inglês que eu quero transformar? O Excel não sabe onde está esse dado e informação. Então você vai colocar a célula B3, que seria a coluna e linha correspondente da palavra, ponto e vírgula, porque eu tenho que separar esse parâmetro e indicar para o Excel qual que seria o idioma. Então, EM vai representar o inglês e PT o português. E aí, feito isso, dei um Enter, ele mostrou thanks, em português quer dizer obrigado. Na segunda palavra, no, eu vou precisar fazer tudo isso, igual Google Translate, abre parênteses, colocar lá, sei lá, B4, ponto e vírgula, abre aspas, em, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, PT, fecha aspas e parênteses.
Não precisa. Você vai ter um segredo ali, ó. Você tá vendo aquela setinha branca ali no canto? Se você posicionar ali no quadro azul e arrastar, ele vai te dar todo o resultado de todas as palavras ali automaticamente. Mas por que, Fernando? Como que ele consegue fazer essa mágica? O Excel já entendeu que você criou a fórmula e quando você arrasta ali aquela bordinha azul ali que você está vendo ali no canto da palavra obrigado, ele já vai entender as sequências. Por quê? Ele vai entender que no está na célula B4, flow também está na célula B5. E aí ele vai mostrar as outras traduções automáticas, meu caro Luiz, certo? Maravilha. Melhor do que jogar no Google Tradutor ali, né? Às vezes você fica perdendo tempo. Às vezes você precisa de algumas palavras rápidas e mostrar para o seu gestor algum relatório que esteja em alguns tópicos em inglês. Não precisa perder mais tempo indo no Google Tradutor se você não sabe inglês. Jogue esta fórmula no Excel, meu caro Com Luiz. menos trabalho. Menos trabalho. Você desenvolveu uma, se tiver lá 200, 300 palavras em inglês, o Excel vai fazer automaticamente para você em questões de segundos. Maravilha. Perfeito, então. É isso aí. Certo, Luiz?